princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Conjugar um verbo implica em agir de alguma forma na direção de alguém. Jesus é o verbo vivo, verbo que se movimenta para alcançar, servir, amar, perdoar, reconciliar e redimir. Verbo que veio nos ensinar a viver de verdade. Verbo que nos chama para o cuidado com o outro, uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros. Numa época em que muitos só olham para si mesmo, conjugar a ação do amor, do perdão, do serviço e da partilha se tornou utopia. Mas utopia para quem? Para os que seguem o Cristo ressurreto, certamente nunca será utopia. Será alvo, será modelo de vida, será viver a vida do Verbo vivo. Uns aos outros, a dinâmica do reino de Deus. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, a você, sua casa, sua família. Estamos juntos, mais um domingo para celebrarmos ao Senhor. Hoje, segundo domingo dentro da série de mensagens uns aos outros, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, e o que nós vamos tratar hoje é sobre o perdão, perdoar uns aos outros. Essa é a temática de hoje. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Ranieri Costa, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Aqui você encontrará devocionais, pregações, entrevistas e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom vídeo para você, Deus te abençoe e um forte abraço. E é esse o texto que nós vamos iniciar a nossa conversa. Diz assim a palavra de Deus: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Avance um pouquinho comigo na sua Bíblia até a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo Teu perdão, pela maneira tão amorosa como o Senhor nos perdoa, incansavelmente, constantemente. O Senhor está sempre derramando do Teu perdão sobre nós, e isso é maravilhoso, isso é bênção para nós. Nós precisamos do Teu perdão e precisamos aprender a perdoar com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos nessa jornada, ajuda-nos a discernir da Tua palavra nesse dia, nesse tempo. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos e irmãs, fala com todos e cada um de nós, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Perdoar uns aos outros. Isso é algo muito complexo. Se amar uns aos outros já estava dentro de uma complexidade, de um nível de dificuldade muito alto, perdoar uns aos outros, perdoar-se mutuamente, perdoar as ofensas uns dos outros, também está num nível de complexidade muito alto. Mas, se nós aprendemos na semana passada que o amor é um mandamento, logo nós podemos entender e assimilar que perdoar é o cumprimento do amor.
Perdão é uma grande prova de amor. Perdão é um grande ato de amor. Perdoar é se oferecer para libertar e para ser liberto. Mas perdoar requer muitas coisas. Perdoar requer de nós algumas renúncias, talvez entre as quais sejam as mais difíceis. Perdoar é difícil. Perdoar é complexo, mas é o cumprimento do amor. E nós perdoamos primeiro porque fomos perdoados. O perdão primeiro nos atingiu. O perdão primeiro nos afetou. O perdão primeiro foi oferecido a mim e a você. E à medida que nós vamos experimentando diariamente o perdão de Deus, somos todos nós convocados a derramar de perdão sobre a vida dos outros. Mas não é uma tarefa simples. É interessante que muito se fala sobre o texto do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E Gandhi, Mahatma Gandhi, quando ele está falando sobre perdão, ele está falando sobre essa necessidade de nos perdoarmos, ele fala algo maravilhoso, que se nós fôssemos aplicar a lei do olho por olho, de forma literal e sem nenhuma exceção, seríamos uma humanidade onde todos estariam cegos. Porque há algo incompreensível dentro da lógica humana, que é a nossa criatividade de agirmos com maldade, de agirmos para ferir. Nós estamos o tempo todo sendo feridos ou ferindo alguém. Muitas dessas vezes nós fazemos isso, obviamente, de maneira involuntária. Nós fazemos sem querer, nós machucamos e ferimos sem nos dar conta. Mas há como se houvesse uma criatividade infinita para as ações que venham a ferir o outro, que venham a afetar a vida do outro, que venham a atingir a sua alegria, a sua paz, que venha trazer a essa outra pessoa uma grande tristeza. Só que se há uma possível criatividade muito grande para o ser humano agir com maldade e ferir, há também uma capacidade incrível de nós, seres humanos, sermos canais de Deus para curarmos uns aos outros. Certa vez eu ouvi que as pessoas vão nos ferir, inevitavelmente, mas Deus vai usar pessoas também para nos curar. Então é nessa relação que temos uns com os outros que, eventualmente, constantemente, vez por outra, nós nos ferimos, nós nos prejudicamos, nós nos afetamos, nós começamos a caminhar de uma forma em que o outro passa a ser atingido por aquilo que voluntariamente, involuntariamente, intencionalmente ou não, eu começo a fazer que venha trazer dor ao seu coração, trazer peso aos seus ombros, trazer prejuízo à sua vida. Nós vivemos nessa relação onde ferimos e somos feridos, mas nós também vivemos numa relação em que nós somos curados. Nós também vivemos numa relação em que nós somos protegidos, que nós somos amados, que nós somos cuidados. E que esse cuidado, ele é expresso através também da figura humana, da humanidade, das pessoas. As pessoas vão nos ferir, mas Deus vai usar pessoas para nos curar. Só que para sermos curados, precisamos estarmos dispostos a perdoar. Precisamos estar dispostos a não apenas dar a outra face, mas também sofrer o dano, sofrer o prejuízo, sofrer a perda. Inevitavelmente nós vamos perder, inevitavelmente nós vamos ser atingidos, vez ou outra, hoje ou amanhã, alguém vai nos afetar, nós podemos afetar alguém, mas nós precisamos estar dispostos a perdoar e a pedir perdão. Até porque paz
e liberdade só desfrutam aqueles que se oferecem a perdoar. Paz e liberdade é privilégio de quem perdoa. Paz e liberdade é privilégio de quem pede perdão. Paz e liberdade é privilégio de quem se arrepende. É privilégio de quem renuncia ao seu direito de punir olho por olho. Quem vive dentro dessa realidade, de fato, desfruta de paz e liberdade. Não está escravo do seu próprio senso de justiça ou da sua intenção de vingança. Aliás, vingança não tem nada a ver com justiça. E é até mesmo por isso que se estabelece olho por olho, dente por dente, boi por boi, cabra por cabra, para que houvesse equivalência. Mas as pessoas distorcem e começam a achar que isso é a aplicação de uma possível vingança, e não é. Então nós somos chamados a perdoar. Quem nós somos chamados a perdoar? Quando nós somos chamados a perdoar? Que tipo de ação nós somos chamados a perdoar? Há algum tipo de pecado que não merece o nosso perdão? Há algum tipo de ação que façam contra nós que não mereça ser perdoado por nós? Eu me lembro de ter escutado uma vez uma frase que dizia que perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. E a base bíblica para essa frase é o fato de que Jesus nos perdoa, sendo nós ainda pecadores, sendo todos nós ainda distantes, com as costas viradas para a sua glória, sendo cada um de nós pessoas que estão recusando se oferecer em serviço a Jesus, ao reino de Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor nos perdoou, ou seja, quando nós não merecíamos o seu perdão, Ele nos perdoou. Então, perdão é uma coisa que Deus inventou para a gente dar para quem não merece. Mas, também, preparando essa mensagem, eu li o livro do Perdão, de Desmond Tutu, com a sua filha, Mpho Tutu, não sei se é essa a pronúncia correta do nome dela, mas eles escrevem o caminho, a jornada para uma vida de perdão, e eles contam inúmeras histórias extraordinárias. Recomendo fortemente a leitura desse livro, chama O Livro do Perdão. E Desmond Tutu ele vai dizer que ninguém nasce assassino, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce ladrão. Mas em algum momento da história as pessoas começam a cometer esses pecados, esses delitos, essas ações que prejudicam uns aos outros. E nesse momento ele também diz, Desmond Tutu, que não há nenhum tipo de ação que façam contra nós que não mereça o nosso perdão. Afinal, fomos nós alvos do perdão eterno de Deus, do perdão incapaz de ser anulado. Deus nos perdoou em Cristo Jesus e esse perdão deve ser também derramado sobre os outros. E Desmond Tutu ele vai dizer que o perdão, entre tantas coisas que nós sabemos que o perdão ele chama atenção para aquilo que o perdão não é. Há algo que o perdão não é. Ele fala de 5 coisas que o perdão não é. E ele fala primeiro que o perdão não é fácil. Não é fácil porque o perdão exige trabalho duro. O perdão exige constância. O perdão exige empenho, suor, lágrimas. O perdão não é fácil. Perdoar não é fácil. Não é fácil. Não vale você ouvir a confissão de alguém que está sofrendo por outra pessoa que o feriu e você simplesmente dizer, não, perdoe, é muito fácil, perdoe, perdoe. Como se você tivesse de fato dizendo para a pessoa, perdoar é muito fácil, você que está criando caso. Então perdoar não é fácil. E perdoar também não é fraqueza. Como se você estivesse, ao perdoar, você estivesse passando a mão na cabeça daquele que o feriu. Não, perdoar exige coragem,
exige força. Não é qualquer pessoa que entra nessa jornada do perdão, porque perdoar requer força, empenho, coragem. Perdoar não é fácil. E perdoar também não destrói a justiça. Ao contrário, perdoar estabelece a pureza da justiça. Porque a pureza da justiça é ser liberto da intenção de vingança. A pureza da justiça é ser liberto da intenção, do desejo de se vingar. Então, perdoar, ele não destrói a justiça, ao contrário, estabelece e evidencia a justiça na sua forma mais pura. Perdoar também não é esquecer. Tem gente que pensa, né, que perdoar é esquecer, e não é. Não é. Mas perdoar é você se lembrar sem sentir dor. Sabe aquela cicatriz? Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, e toda vez que eu olho para ela, eu me lembro o que é que aconteceu para que eu tivesse essa cicatriz. Mas eu não sinto mais a dor que eu sentia quando aquilo aconteceu. Então, perdoar não é esquecer, mas é você se lembrar sem ser escravo da dor, sem permanecer sofrendo porque está doendo. E perdoar também não é rápido. Não é rápido. É uma jornada longa. Aliás, são várias jornadas. Não é rápido, não é simples, não é fácil, não é esquecimento, não destrói a justiça. Perdoar é uma atitude complexa, é uma atitude intensa, é uma atitude de entrega. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, e nos colocamos de frente com a realidade de que, olha só, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. E é interessante porque quando Jesus está dizendo essas palavras, minutos antes, ele estava orando o Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou. E ele havia dito: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nos perdoe assim como perdoamos. E a oração não é nos perdoe para que nós possamos perdoar os outros. A oração não é nos perdoe para que eu perdoe também. Não, a oração é nos perdoe assim como nós perdoamos. Perdoar não é opcional. O que é opcional é você decidir no final do processo do perdão, se você, e Desmond Tutu fala isso, se você vai querer permanecer com aquela relação ou se você vai abrir mão daquela relação. Isso é uma outra coisa. Você consciente decidir se você mantém o vínculo daquela relação, seja a relação que for, após perdoar, ou se você simplesmente interrompe aquela relação, dá fim àquela relação, mas após o perdão, é algo que vem depois. Mas perdoar não é opcional. É opcional se depois de perdoar você vai querer continuar se relacionando com a pessoa. Mas não é opcional se você vai querer perdoar. Perdoar é uma ordem. Aliás, você quer experimentar do perdão de Deus? Você quer continuar experimentando do perdão de Deus? Perdoe. Porque nós só podemos orar, perdoe as nossas ofensas, se nós estivermos perdoando as ofensas que fazem contra nós. Não é perdoe para que eu possa perdoar, mas é perdoe assim como eu estou perdoando os outros. Você já olhou para esse texto através dessa lente? Com essa percepção que a nossa oração não é perdoe para que eu possa perdoar. Senhor, me perdoe para que eu consiga perdoar. Não.
Senhor, me perdoe assim como eu tenho perdoado os outros. Olha a profundidade disso. Perdoar uns aos outros é cumprir uma ordenança de Deus, é ser discípulo de Jesus, é ser generoso. E lendo esse texto, esse e também o texto de Efésios que nós lemos aqui, três coisas muito rapidamente que eu quero dividir com você nessa noite, ou em qualquer outro dia que você estiver vendo isso, qualquer outro momento, é que, primeiro, perdoar é um ato de amor. Perdoar é um ato de amor, é um ato de generosidade. É um ato de amor porque perdoar requer que nós olhemos para aquele que nos feriu, não apenas considerando o seu ato de nos ferir, mas reconhecendo aquilo que há de bom naquela pessoa. Reconhecendo, inclusive, aquilo que, porventura, aquela pessoa me fez de bem. É um ato de amor porque eu não julgo a pessoa, eu a liberto. É um ato de amor porque eu não coloco a pessoa dentro de uma realidade em que ela se torna escrava de mim e eu me torno escravo dela. É um ato de amor porque nos faz livres. É um ato de amor porque nos convida para uma nova realidade de vida. Realidade essa em que eu não preciso mais cobrar, eu não preciso mais exigir, eu não preciso mais devolver o que me fizeram. Eu perdoo, derramo amor, derramo graça, enxergo aquela pessoa que está diante de mim, não apenas pelos seus atos errados, mas enxergo baseado nos olhares de Jesus. Como é que Jesus enxerga aquela pessoa? Esse é o meu olhar, é essa forma que eu vou olhar para essa pessoa. E só olha para alguém assim, quem ama. Por isso que perdoar é um ato de amor, é um ato de se dedicar em oferecer ao outro um novo espaço, uma nova possibilidade, uma nova realidade, um novo caminho. É o ato de colocar uma nova ponte na nossa relação, na relação do outro com o mundo. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus nos perdoou por amor. Deus nos perdoou por amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoar é um ato de amor. E nós sabemos disso porque Deus nos amou, a ponto de sacrificar o seu Filho para nos perdoar, para que fôssemos justificados, para que fôssemos redimidos, para que fôssemos reconciliados, para que nascêssemos de novo e experimentássemos da vida do seu reino. Perdoar é um ato de amor. A segunda coisa é que perdoar é a porta para a liberdade. Perdoar é a porta para a liberdade. Você quer ser livre de verdade? Você quer de fato desfrutar de paz e liberdade? Perdoe. Perdoe. Porque nas nossas relações, quando somos feridos, quando estamos angustiados por aquilo que nos fizeram, nós carregamos essa história por onde vamos. Nós carregamos a pessoa que nos feriu por onde vamos. Nós nos tornamos escravos daquele episódio, daquela história, daquele dia, daquele momento. Nós nos tornamos escravos daquela pessoa e do seu ato de maldade para conosco. Enquanto carregamos essa mágoa, enquanto nutrimos esse rancor, enquanto nos distanciamos da realidade de liberar perdão, o que acontece é que nós estamos escravos daquela pessoa, daquela história, daquele tempo. Agora, quando nós liberamos perdão e dissemos a ela, olha, você me feriu, mas eu te perdoo. Você me prejudicou, mas eu te perdoo. Você não perdoa simplesmente para abençoar, para ajudar, para alegrar o outro. Você perdoa para ser livre.
É você que precisa perdoar, sou eu que preciso perdoar. O outro precisa do meu perdão, precisa do seu perdão. Mas nós precisamos muito mais liberar perdão. Há uma escravidão enquanto estamos privando o outro do nosso perdão. Há uma grande escravidão enquanto estamos impedindo que o outro desfrute do nosso perdão. Então, perdoar é a porta para a liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 4, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, de toda ira, de toda calúnia, de toda gritaria, de toda maldade. Sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Livrem-se da ira, livrem-se do rancor, livrem-se da mágoa, livrem-se da dor. Experimente a realidade de ver a cicatriz, o machucado se fechando, a ferida se fechando. Experimente a realidade de ser liberto da dor. Mas para isso nós precisamos perdoar, para isso nós precisamos liberar perdão, para isso nós precisamos nos oferecer em perdão. Precisamos pedir perdão e precisamos perdoar. Esse é o nosso grande desafio. Terceira e última coisa é que o perdão, ele é o caminho para a paz. O perdão é o caminho para a paz. Eu disse no início, você quer ter paz e liberdade? Perdoe. Paz e liberdade é privilégio de quem aprendeu a perdoar. E Desmond Tutu, nesse livro, ele conta... Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi responsável por uma revolução na África do Sul, na época do apartheid, especialmente de transformar aquela nação numa nação que não queria vingança, mas que queria reconciliação, que queria perdoar. Então, ele disse que, na medida que se a África do Sul tivesse desejado se vingar, esse desejo faria com que aquele país caísse em uma ruína interminável, que jamais seria possível restaurar aquele país. Mas foi a decisão daquele povo, através de homens como Desmond Tutu, como Mandela, através do coração desses homens, que decidiram não se vingar, mas que decidiram se reconciliar, que decidiram se libertar daquela escravidão que é a mágoa, a ira, o ódio, o rancor. E ele diz que quando eles se ferem, quando eles se ofendem, quando eles precisam resolver uma situação uns com os outros, quando eles precisam se perdoar, o que eles dizem, e obviamente eu não vou acertar a pronúncia aqui, porque é num idioma, um dialeto local deles lá, Nitsel Usholo, que quer dizer, te peço paz. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Te peço paz. Perdoar é o caminho para a paz. Perdoar é o caminho para a paz. É o caminho para a paz com Deus, é o caminho para a paz com os homens, é o caminho para a paz com o mundo. Quando alguém te ferir, tenha coragem de ir até essa pessoa e dizer, te peço paz, te ofereço paz. Olha que maravilhoso. Se liberte daquela situação que tirou a tua dignidade, que te ofendeu, que te prejudicou, que te feriu. Se liberte daquele episódio e experimente de paz. Nitsel Usholo, te peço paz. Perdoar é ter paz
no coração, paz com Deus, paz com os homens, e só assim conseguiremos pacificar o mundo. O caminho para um mundo pacificado é o caminho do perdão. O caminho para um mundo restaurado pela paz é o caminho onde homens e mulheres estão dispostos a perdoar uns aos outros. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela paz que nos atingiu quando o Senhor nos perdoou. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a perdoar todos aqueles que nós precisemos perdoar. Sejam pessoas que ainda estão aguardando o nosso perdão, ou que estão aguardando o nosso pedido de perdão, ou sejam aqueles que ainda vão nos ferir, aqueles que nós ainda porventura podemos ferir. Nos prepare para sermos pacificadores, pacificadores que trilham o caminho do perdão, que pacificam o mundo com a paz através do perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ensina-nos a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Queremos perdoar assim como o Senhor perdoou. Precisamos da Tua ajuda para isso, Deus. Vem sobre nós, nos ajude, nos ensine, nos desafie a sermos sinais da Tua paz do mundo, enquanto nós estivermos perdoando uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Vá na paz de Jesus. Perdoe. Ofereça perdão. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Até mais!